Meus queridos, minhas queridas, primeiro domingo de outubro, nesta manhã vamos ter o nosso memorial da ceia do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando. Eu estou um tanto quanto preocupado, eu quero trazer uma reflexão nesta manhã, e eu estou querendo ser bem claro no que eu vou falar, para que não tenha uma percepção equivocada nas pessoas que vão ouvir. Eu quero pensar com vocês nesta manhã, quando nós vamos participar dos elementos. Eu e o irmão Felipe, nós temos aqui 2 cálices e 2 pedaços de pão, para nós participarmos da ceia do Senhor, junto com vocês na sua casa. E eu quero pensar com vocês, a razão está presente na ceia do Senhor. A razão, o racional está presente na ceia do Senhor. Mas como sempre falo neste assunto, não vou eliminar a emoção e não vou eliminar a espiritualidade, porque para mim, no meu entendimento, e eu tento passar isso para vocês, razão, emoção e espiritualidade não jogam contra si, elas se complementam na vida do crente. O grande problema são os exageros, ou muita razão, ou muita emoção, ou tudo é espiritual. Então eu estou trazendo para vocês nesta manhã, na sua casa, você está participando da ceia do Senhor, você está me ouvindo, não exclua a razão da ceia do Senhor. Eu peguei 3 textos da Bíblia para tentar ratificar o que eu estou falando. Romanos capítulo 12, verso 1. Paulo diz à igreja de Corinto, o vosso culto racional. Não vou pensar apenas e tão somente nesse culto coletivo. Paulo quer ir além. Ele está dizendo, o cristão, ao aceitar Jesus Cristo, ao iniciar numa vida do cristianismo, ele não perde a razão. E na ceia do Senhor, a razão, o racional precisa estar presente. Temos pelo menos 3 textos no Novo Testamento que falam sobre Jesus chorando. Jesus deve ter chorado mais tempo, mais oportunidades, mas em 3 textos. Eu quero só apenas um. João, capítulo 11, verso 35. Jesus é movido pela emoção. O momento era de dor, de sepultamento, de morte. O que fez Jesus? Chorou. Emoção. Jesus sabia o que estava acontecendo, razão. Jesus demonstrou o que estava raciocinando, o que estava vendo com a sua emoção. Jesus chorou. Qual o problema disso? Nenhum. A razão não joga contra a emoção. E se você for em Atos, capítulo 16, verso 7, e Paulo queria ir para determinado lugar, o texto diz, Atos 16, 7, mas o Espírito lhe impediu. Razão, culto racional. Emoção, Jesus chorando. E o Espírito impediu Paulo de ir para determinado lugar, que era o que ele estava planejando. Espírito, espiritualidade, os 3 estão agindo ao mesmo tempo. Coloque isso no seu coração. E o primeiro texto que eu quero, ratificando o meu objetivo nesta manhã de domingo, a razão está presente na ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, verso 15. Jesus diz assim, eu desejei muito participar com vocês deste momento, o que a gente chama hoje de ceia do Senhor. Jesus diz, eu desejei muito. Lucas 22, 15. Aí ele termina o verso, o escritor sagrado registrou, antes que eu padeça. Antes que eu passe pela cruz, antes que eu vivencie sofrimento. Queridos, coloque no seu coração, a razão está presente. Jesus sabia o que ia acontecer com ele dias depois. Jesus não deixa de participar daquele momento por conta da dor que ele vai sentir.
Coloque isso no seu coração. Jesus raciocinou, Jesus pensou e Jesus verbalizou: eu desejei muito estar com vocês aqui. Eu queria vivenciar este momento, eu não vou perder isso de jeito nenhum, porque eu vou sentir dor, porque eu vou sentir sofrimento, porque eu vou passar por tribulações. Não perca este momento por conta de pessoas e por conta de sofrimentos. Lucas 22, 15. Eu desejei muito. Jesus não perdeu aquele momento por conta de dor, por conta de sofrimento. Ele disse: antes que eu padeça. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer nesta manhã de domingo. A razão está presente sim, mas a razão não tirou de Jesus o desejo de participar, mesmo sabendo que ele ia sofrer. E Jesus não perde aquele momento. Coloque isso no seu coração. Lucas capítulo 22, verso 15. João capítulo 13, verso 5. Jesus coloca uma toalha, Jesus pega uma bacia, Jesus coloca água e Jesus coloca em serviço lavar os pés dos discípulos. Segundo ensinamento, a razão está presente na ceia do Senhor porque ela é motivadora. A razão de Jesus fez com que ele não perdesse aquele momento, e a razão de Jesus falou assim: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Como eu não sou movido por pessoas que não estão fazendo, eu sou movido pela fé, eu sou movido pelo meu interior, eu sou movido pelo Espírito Divino, eu sou movido pela minha vontade de ajudar as pessoas, independente se estão fazendo ou não. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Queridos, não é para nós repetirmos estritamente algumas palavras, alguns gestos, algumas atitudes de Jesus. Nós não precisamos ficar pendurado numa cruz. Não há necessidade nenhuma nisso. Nenhuma. É ingenuidade e raia a imbecilidade. Jesus foi na cruz e basta. Mas antes de ir na cruz, Jesus fala: eu desejei muito. E Jesus começa a lavar, é serviço, é prestar serviço, é olhar para as pessoas e falar assim: eu quero ser um servidor. O século 21 está perdendo isso. Ainda tem muita gente fazendo serviço, ainda tem gente fazendo coisas para as pessoas, porque elas não são motivadas pelas que não estão fazendo. E no reino religioso, e no mundo religioso, e na sua família, na sua empresa, quantas vezes você fala assim: se ninguém fizer, eu também não faço. Jesus pensa diferente, ele usa a razão. Eu vou fazer porque eu tenho outra motivação. A razão levou Jesus à motivação, porque Jesus não é motivado por pessoas que não estão fazendo. Você quantas vezes desistiu de alguma coisa porque ninguém está fazendo? Logicamente, algumas situações da vida precisam ser repensadas. Mas quando a gente fala da ceia do Senhor, que é o contexto de hoje, Jesus diz: desejei muito. Não vou perder por conta do sofrimento que vai vir até à frente. E ele diz: eu vou prestar serviço aos meus irmãos, aos meus discípulos, independente se alguém está fazendo, porque eu não sou movido por pessoas que não estão fazendo. E para a gente encerrar essa reflexão deste domingo pela manhã, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, a razão me leva até comunhão com as pessoas, prestar serviço. A razão me leva a participar eu mesmo da ceia do Senhor, mesmo que eu vá sofrer. E a razão me leva a ter comunhão com o divino. Tenho comunhão com as pessoas, mas a ceia do Senhor e o meu cérebro, o meu entendimento, a minha razão me diz: esse é o momento de comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim: até que eu venha, ou até que ele venha.
Queridos, a razão não tira, pelo contrário, a razão ratifica o momento espiritual da ceia do Senhor. Nesse momento que nós vamos participar dos dois elementos, o mundo lá fora não parou. Nesse momento estão acontecendo um montão de coisas, e coisas que nós só vamos saber depois que nós sairmos daqui, depois que você sair da sua casa. O mundo não para, mas a razão me diz que neste momento, aqui eu estou vivendo o sobrenatural, eu estou vivendo o espiritual, até que Ele venha, porque Jesus me prometeu a vida eterna. A ceia do Senhor me mostra, e a minha razão ratifica, que eu creio num Deus que venceu na cruz, venceu a morte e vai vencer o século 21, até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos nisso, e a razão ratifica a minha fé. A razão ratifica o espiritual. A razão não joga contra a emoção. A razão não joga contra o espiritual. A razão confirma a nossa fé. Coloque isso no seu coração. Até que Ele venha, até que Ele volte. Nós cremos nisso, nós cremos na vida eterna. E a ceia do Senhor, ela representa isso. E nesta manhã, eu estou fazendo um esforço para trazer para você: não exagere. Se você exagerar no racional, tudo tem que ter explicação. Você deve conhecer alguém que tudo tem que ter uma explicação racional. Nós estamos no mundo espiritual. E no mundo espiritual é fé, é crença. Não precisa de explicação. Mas cuidado para não viver só de emoção. Alguns crentes estão pautados na emoção. Teve emoção, saem chorando. Mas cuidado para não exagerar. Jesus chorou, porque ele viu, ele presenciou o momento de morte, o momento de dor. Mas Jesus também usou a razão. Eu desejei muito, antes que eu padeça, antes que eu passe por problemas. A ceia do Senhor não tirou de Jesus a razão, não tirou de Jesus a emoção, e não tirou de Jesus a promessa de vida eterna que Ele nos deu. Esse é o momento sobrenatural. Coloque isso no seu coração. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Até que Ele venha. Queridos, coloque isso no seu coração nesta manhã. Não exagere. Razão, emoção e espiritualidade andam juntas, de mãos dadas, uma contribuindo com a outra. Se você exagerar em uma delas, vai gerar desequilíbrio. Neste momento, eu e o irmão Felipe, nós vamos participar da ceia do Senhor, você na sua casa, e que você ratifique, você coloque em ação na sua vida. Não perca a razão, não perca a emoção, não perca o espiritual. Os três andam juntos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou.
tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Neste momento, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós temos aqui os elementos separados. Onde você estiver neste momento, eu sempre falo isso. Quando Jesus vai participar da ceia do Senhor, ele sabe que ele ia padecer. Acabamos de falar isso. Mas Jesus não perde esse momento por conta do sofrimento que há de vir. Coloque isso no seu coração. Nós estamos perdendo alguns momentos felizes por conta de outras situações. Aí a gente deixa de viver esse momento e não resolve os outros. Nesse momento eu vou pegar o cálice, o irmão Felipe também vai estar fazendo a mesma coisa. E quando Jesus, no primeiro século, ele pegou o pão e ele pegou o cálice, logicamente o cenário era outro, a cultura era outra, o ambiente era outra, mas o ensinamento esse é o mesmo. E Jesus, mesmo sabendo que vai padecer, Jesus mesmo sabendo que vai passar pela cruz, ele faz algo que eu sempre falo para a igreja: e tendo dado graças. Neste momento, o Brasil tem mais de 100 mil mortes. A projeção é, se continuar do jeito que nós estamos, é nós ultrapassarmos 180 mil pessoas. Nós não podemos fechar os olhos para isso. É verdade que já temos quase 4 milhões de recuperados. Glória a Deus, graças a Deus, e que Deus continue nos abençoando, que os médicos, as autoridades trabalhem para que isso seja maior, mas nós não podemos fechar os olhos. Nós temos uma projeção de 180 mil. Os Estados Unidos já passaram, os Estados Unidos da América já passaram de 200 mil mortos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Não podemos. Mas, queridos, mesmo diante desse cenário, que é ruim no sentido quando você olha para a morte, se eu for fazer a projeção em porcentagem, e eu sei que muita gente faz isso, os políticos fazem isso, não chega a ser 5%. Eu acho que esse não é o momento de olhar porcentagem. Esse é o momento de olhar as vidas, as famílias que perderam alguém. Se você perdeu alguém, eu perdi alguém, que você, mesmo diante desse cenário, você repita agora com cálice e com pão o que Jesus fez no primeiro século. E tendo dado graças. Jesus não perdeu esse momento. Ele sabia que o exterior era ruim, ele sabia que ele ia padecer, ele sabia que ele ia sofrer, mas ele pegou o pão, ele pegou o vinho e deu graças. Pega o pão, pega o vinho nesse momento. Deus, nós estamos repetindo o seu gesto do primeiro século. Algumas pessoas estão em casas, talvez sozinhas. O mundo está nos pressionando com informações e com uma realidade dura.
O sofrimento, a dor bate a porta todo dia, os números às vezes nos massacram, o nosso emocional é tomado de um sentimento ruim, a nossa mente fica num turbilhão, mas nesse momento o espiritual está falando mais alto, o espiritual está nos dominando, a graça de Jesus está nos dominando, porque Jesus no primeiro século, ele pegou o pão e ele pegou o vinho e ele deu graças. Abençoe a sua família, abençoe a sua vida, abençoe o Rio de Janeiro, abençoe o mundo, abençoe todas as pessoas neste momento, porque nós estamos no campo do sobrenatural. Deus, nesse momento, que as pessoas que estão me vendo e me ouvindo, elas sejam alcançadas pela graça de Jesus. Nós fomos abençoados agora em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, e Paulo escrevendo à igreja de Corinto, repetindo no primeiro século, anos à frente, o mesmo gesto de Jesus, ele disse, e tomando o pão, e tomando o cálice, comeu e bebeu, num gesto do memorial, num gesto simbólico da presença de Deus do mundo sobrenatural. Faça isso onde você estiver agora, em nome de Jesus. Comamos e bebamos. Vamos falar com Deus mais uma vez, encerrando o culto desta manhã do mês de outubro, primeiro domingo de outubro. Deus, razão, emoção e espiritualidade. Deus, que essas três coisas possam andar juntas, que não haja uma briga desnecessária entre razão, emoção e espiritualidade. Mas Deus, da mesma forma, coloque em nosso coração que não haja exagero, que a razão, que a emoção e que a espiritualidade andem junto na mesma intensidade para ratificar a nossa vida cristã. Deus, se tem alguém que usa demasiadamente a razão, tudo tem que ter uma explicação, que nesse momento os olhos dessa pessoa sejam abertos, a mente seja aberta no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, a fé, ela é necessária. Deus, se tem pessoas que vivem da emoção, que precisam da emoção no culto coletivo, que precisam da emoção na sua vida cristã. Se não tiver emoção, parece que não teve culto, parece que não teve comunhão com Deus, é um exagero na emoção, que essa pessoa seja agora impactada, Deus. A emoção faz parte, mas a emoção não pode ser o carro-chefe. E Deus, na nossa vida, que nós possamos nos aperceber dos momentos de caráter espiritual, que nós possamos vivenciar o sobrenatural e que nós possamos sentir o emocional. Deus, termina aqui o culto desta manhã, que as pessoas que nos viram, que as pessoas que nos ouviram, elas possam colocar em prática o que nós falamos nesse domingo pela manhã: razão, emoção e o espiritual. Você foi abençoado agora, a sua casa foi abençoada, os seus bens foram abençoados. E se você nesta manhã ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que este memorial possa nesse momento tocar em você, que haja uma conversão e que você seja agora um seguidor de Jesus, você foi abençoado. A sua família foi abençoada, a sua casa foi abençoada, em o nome de Jesus. Amém e amém.